Todos os dias, aproximadamente 100 mil voos decolam e aterrissam em diversos cantos do mundo, o que significa cerca de 6 milhões de pessoas voando para algum lugar diariamente. Se você tiver curiosidade, pode até pesquisar uma foto do tráfego aéreo global. Ficará surpreso ao ver como parece congestionado quando representado em um mapa. Dito isso, é impressionante como há poucos acidentes relacionados a aviões. No entanto, sempre existe a possibilidade de você estar em um voo que nunca esquecerá. Se você ainda não passou por uma experiência aterradora em voo, dê uma olhada nestes trechos. De turbulências assustadoras a passageiros dos pesadelos, aqui estão 20 vídeos aterradores capturados em aviões. Número 20. Perto da entrada. Aqui está um incidente bizarro que ocorreu apenas no ano passado, na Asiana Airlines, Airbus A321, em um voo sul-coreano. Como você pode ver, 2 homens ficaram presos perto de uma porta de saída de emergência aberta, após um homem tê-la forçado a abrir. Esta ocorrência incomum aconteceu em um avião A321, transportando quase 200 passageiros, e ocorreu justo quando a aeronave estava se aproximando do Aeroporto Internacional de Daegu. Imagine que você esteja confortavelmente sentado, talvez contemplando sua chegada, e de repente, uma porta de emergência se abre. A cabine é jogada no caos, com o cabelo dos passageiros esvoaçando enquanto o ar invade. Agora você provavelmente está se perguntando qual motivo alguém poderia ter para abrir a saída de emergência. Felizmente, o homem que realizou a façanha foi entrevistado, então você não precisa especular sobre o motivo. O homem alegou que estava estressado devido à perda de emprego e abriu a porta porque se sentia sufocado e achava que o voo estava demorando demais. A ação inesperada e drástica levou à hospitalização de vários passageiros, embora, felizmente, não houvessem ferimentos graves. Após este incidente, a Asiana Airlines tomou a precaução de interromper a venda de alguns assentos na fila de saída de emergência em seus jatos A321. Enquanto isso, o passageiro enfrentou consequências legais por quebrar as leis de segurança da aviação. Ele estava estressado no trabalho e agora estará mais estressado por conta de questões legais. Bem, isso é bastante infeliz. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, aperte o botão de inscrever-se e clique no sino de notificação agora mesmo. Número 19. Segurando a porta fechada. Este estudante de pilotagem teve a lição de sua vida quando a porta subitamente abriu, enquanto ele tentava consertar um sensor. No entanto, ele foi rápido e, imediatamente, segurou a maçaneta da porta e a forçou a fechar. Uma situação que foi evitada por pouco. Normalmente, as chances disso acontecerem em um voo comercial são incrivelmente pequenas. Afinal, as portas dos aviões são projetadas para serem extremamente seguras e são, basicamente, trancadas pela pressão interna da cabine quando voam em altitude de cruzeiro. A pressão dentro da cabine é muito maior do que a pressão externa. E essa diferença de pressão atmosférica torna fisicamente impossível para uma pessoa abrir a porta. Como o homem do primeiro clipe conseguiu abrir a porta? Bem, suponho que o estresse lhe deu força suficiente. No entanto, este caso foi mais um erro humano. O controle do avião desencadeou a abertura da porta, mas o que aconteceria se uma porta de avião se abrisse em pleno voo? Isso levaria a uma descompressão rápida, uma emergência grave exigindo que os pilotos descessem rapidamente para uma altitude mais baixa e potencialmente realizassem um pouso de emergência. Então, da próxima vez que estiver em um voo e alguém brincar sobre abrir a porta, você pode ficar tranquilo sabendo que é praticamente impossível, a menos que você esteja sentado ao lado de um empresário estressado. Nesse caso, talvez chame a atenção da equipe de bordo imediatamente. Número 18. Susto em voo. Experimentar turbulência em um avião pode ser uma experiência bastante assustadora, especialmente quando você está a milhares de metros acima do solo em um tubo de metal. Isso foi exatamente o que essas pessoas vivenciaram. Agora, isso é bastante horrível de assistir, especialmente se você voa com frequência. Mas antes de mais nada, fique tranquilo que essas pessoas estão seguras. Este clipe foi capturado em um voo da Frontier em 2019, de Denver para Baltimore. Você pode ver o quão apavoradas as pessoas ficaram à medida que a turbulência se intensificava. As luzes também estavam apagadas e parecia que não havia tripulação orientando ou fornecendo atualizações sobre o que estava acontecendo. Normalmente, os pilotos informariam seus passageiros se eles deveriam se preparar para uma turbulência mais forte. Mas isso não aconteceu neste caso. Turbulência é algo que acompanha o voo e, na maioria das vezes, realmente não é algo com que você deva se preocupar. A turbulência é causada por mudanças súbitas no fluxo de ar, semelhante a redemoinhos e correntezas na água. Há várias razões para isso, como o ar movendo-se sobre montanhas, mudanças no clima ou massas de ar de diferentes temperaturas colidindo.
Turbulência ocorre sobre algo tão simples quanto o ar frio colidindo com o ar quente. Ela é classificada como leve, moderada, severa ou extrema. Felizmente, a maioria das turbulências encontradas em aeronaves comerciais é leve, e turbulência severa ou extrema é rara. Mas, quando acontece, pode ser bastante alarmante. Número 17. Um vão na porta. Lembra do que eu disse sobre portas abertas em um avião em voo? Bem, esse indivíduo provavelmente sabe o que aconteceria se a porta realmente se abrisse. Um vão na porta ainda é algo bastante alarmante. Provavelmente eu chamaria imediatamente a atenção de um comissário de bordo se notasse algo assim. Prefiro relatar falsamente algo suspeito do que arriscar um problema técnico voando a mais de 3.000 metros de altura. Mas se isso acontecesse com você, quais seriam as chances de um simples vão na porta do avião levar a algo mais sério? Bem, você já viu um piloto pousar um avião com a saída de emergência completamente aberta? Então um simples vão não deveria ser problema. Além disso, as aeronaves modernas são projetadas com múltiplas salvaguardas contra tais incidentes. As portas são feitas para abrir para dentro primeiro, tornando praticamente impossível abri-las contra a força da pressão da cabine. Além disso, elas são asseguradas com travas elétricas e mecânicas robustas. Mas, só para garantir, se isso acontecer, sua melhor aposta é permanecer calmo, afivelar o cinto de segurança e confiar nas habilidades da equipe de voo. Se isso acontecesse comigo, eu provavelmente evitaria aviões por uma boa década. Número 16. OVNI voando. Enquanto voava a uma altitude de mais de 6.000 metros, um passageiro em um voo partindo de Los Angeles capturou o que parecia ser um OVNI voando próximo ao avião. Agora, quando ouvimos falar de avistamentos de OVNIs, é fácil deixar nossa imaginação correr solta com imagens de naves espaciais alienígenas e visitantes extraterrestres. No entanto, na realidade, OVNI significa Objeto Voador Não Identificado. Este termo engloba qualquer coisa no céu que não pode ser imediatamente identificada. Mais frequentemente do que não, esses objetos têm explicações terrenas. Eles poderiam ser drones, balões meteorológicos, formações de nuvens incomuns ou mesmo ilusões ópticas, causadas por luz em condições atmosféricas especiais. A grande maioria dos avistamentos de OVNIs é eventualmente explicada por fenômenos mais mundanos. No entanto, a pessoa que capturou este clipe acredita firmemente que o que viu era extraterrestre. O que vocês acham? Deixem-me saber nos comentários abaixo. Número 15. Polícia a bordo. Se um avião é desviado, você sabe que algo está errado. Se um avião é desviado e a polícia entra no avião minutos após o pouso, você sabe que algo sério aconteceu. Esse foi o cenário horrível que alguns passageiros suportaram em 2021 em um voo da Hawaiian Airlines. O voo, com destino a Hilo partindo de Honolulu, teve que retornar inesperadamente a Honolulu depois que um passageiro supostamente agrediu um comissário de bordo. Naturalmente, a equipe do avião teve que tomar medidas sérias contra o passageiro indisciplinado. O passageiro, um homem de 32 anos, foi preso e enfrentou acusações sérias por suas ações. Tais incidentes são raros, mas quando acontecem, podem ser incrivelmente inconvenientes. Relatórios alegaram que o incidente foi provavelmente causado por um mal-entendido. Foi uma simples discussão que provocou um grande transtorno que todos a bordo tiveram que suportar, com várias horas do seu dia desperdiçadas. E para alguns, tempo é dinheiro. Então, acho que todos nós devemos lembrar que os comissários de bordo são treinados para lidar com uma variedade de situações de emergência, mas lidar com passageiros indisciplinados que os agridem não faz parte da descrição do trabalho deles. Se isso acontecer, a polícia certamente intervirá. Número 14. Ameaça do chiclete. Um voo de 6 a 8 horas pode ser exaustivo e ridiculamente entediante para a maioria dos passageiros, mesmo para aqueles que voam frequentemente. As telas de bordo são essenciais, mas e se a pessoa à sua frente for uma verdadeira ameaça, bloqueando sua tela com o cabelo dela? Pois bem, esta moça teve o suficiente. Ela continuou afastando o cabelo da garota, mas a mulher em questão persistia em colocá-lo de volta. E você, o que faria nessa situação? Eu provavelmente pediria que ela parasse de bloquear minha tela, mas esta garota tinha outros planos. Talvez ela já estivesse saturada, ou talvez já tivesse conversado com a outra garota fora das câmeras e sido ignorada. Ela tomou uma medida drástica, colou chiclete no cabelo da passageira encrenqueira. Não parando por aí, ela cortou partes do cabelo com cortadores de unha, inseriu um pirulito e mergulhou as pontas no seu copo de café. Esta ação drástica, vista como resposta a um grave deslize social, gerou reações divididas nas redes sociais. Alguns acreditam que as ações da garota foram justificadas, mas outros pensam que ela foi longe demais. O que vocês acham? Deixem-me saber nos comentários abaixo. Número 13. Apoio de pé.
Essa passageira ficou bastante chateada quando seu suposto apoio de braço tornou-se o apoio para os pés do passageiro atrás dela. O que você faria em uma situação como essa? Se você me perguntar, não importa se seus pés estão limpos, você não vai colocá-los perto de mim. Espero que essa mulher tenha conseguido ajuda da equipe de bordo e tenha recebido algum álcool isopropílico para limpar novamente seu apoio de braço. Digo, de pé. Número 12. 20 mil pés no ar. Agora, aqui está outro clipe assustador capturado dentro de um avião. Se você ainda não experimentou turbulência pesada em um voo, isso pode desencorajá-lo de voar, especialmente quando há uma previsão de tempo desafiador. Já falei sobre a ciência por trás da turbulência, mas vou contar mais sobre isso. Quando se trata de turbulência, há uma mistura interessante de fatos e mitos que frequentemente cercam esses episódios turbulentos experimentados durante voos. Primeiramente, a turbulência é mais comum do que você pode pensar. O Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica relata cerca de 65 mil encontros de turbulência moderada ou mais significativa relatados por pilotos anualmente apenas nos Estados Unidos. Mas não deixe esse número alarmá-lo. Agora, mergulhando nos detalhes, a turbulência é causada por vários fatores, como mudanças na pressão atmosférica, correntes de jato, ar ao redor de montanhas, frentes climáticas ou tempestades. Mas aqui está onde fica interessante. A turbulência não é tão assustadora quanto parece. Sim, ela pode dar um solavanco repentino em um avião, mas os aviões comerciais são construídos para suportar muito mais do que esses solavancos. Então, embora seu próximo voo possa não ser completamente livre de turbulências, tenha certeza de que ainda é uma maneira segura de viajar. A indústria da aviação trabalha continuamente na melhoria da detecção e mitigação da turbulência, tornando sua jornada o mais suave possível. No entanto, se você gritar ao experimentar algo como este clipe, realmente não vou culpá-lo. Número 11. Pés na tela. Este clipe tomou a internet de assalto quando foi publicado pela primeira vez. Preciso dizer mais? Acho que este vídeo é bastante autoexplicativo. Não temos detalhes específicos sobre esse passageiro, mas seu comportamento é perturbador. Imagine que você está tocando, assistindo sua tela enquanto come, sem saber que um estranho acabou de usar os dedos dos pés para navegar no sistema. É por isso que desinfetante e álcool isopropílico são essenciais. Nunca se pode realmente confiar em estranhos hoje em dia, hein? Definitivamente, uma cena que faria qualquer um olhar duas vezes, inclusive eu. O que você faria se visse isso em seu voo? Você tentaria chamar a atenção da equipe de bordo ou permaneceria sentado com desdém? Deixe-me saber nos comentários. Este incidente destaca a higiene e a etiqueta em espaços compartilhados como aviões. Ele nos lembra de sermos atentos às nossas ações, especialmente em ambientes confinados. A limpeza em locais públicos é crucial, particularmente durante preocupações com a saúde. Número 10. Motor em chamas. O que vocês pensam sobre a enorme onda de acidentes relacionados a Boeing nos últimos anos? Agora, este é apenas um dos incidentes relacionados a isso. Em 20 de fevereiro de 2021, o voo 328 da United Airlines, um Boeing 777-222, experimentou um incidente dramático logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Denver. Não foi uma falha qualquer, mas uma bastante espetacular. O motor direito da aeronave falhou, levando à desintegração de partes da carenagem do motor e caindo sobre Broomfield, Colorado. Isso criou um campo de destroços e levou a um incêndio no motor em voo. Notavelmente, os pilotos conseguiram segurar o motor que falhou e retornar seguramente o avião para Denver, pousando sem mais problemas, apenas 24 minutos após a decolagem. Não houve feridos no avião, que transportava 231 passageiros e 10 membros da tripulação, nem no solo. No entanto, o Boeing 777 era realmente bem conhecido por suas capacidades de longo alcance e design de motor duplo, e tinha uma taxa de fatalidade em acidentes relativamente baixa. Este incidente específico levou a um aumento da fiscalização e inspeções de aeronaves com tipos de motor semelhantes para evitar ocorrências futuras. Era bem conhecido por suas capacidades de longo alcance, mas após vários incidentes, as impressões sobre esses aviões mudaram. Número 9. Dentro das nuvens. Quando era criança, sempre imaginei que as nuvens fossem como algodão doce, ou pelo menos algo parecido. Mas durante meu primeiro voo, essa suposição foi rapidamente desfeita quando vi a asa do avião cortar uma nuvem. No entanto, parece que há momentos em que as nuvens apresentam uma textura diferente. Veja só este clipe incrível mostrando um avião voando através de uma nuvem em temperaturas frias ou condições de gelo. Bastante impressionante, não é? Isso envolve algo chamado gotas supergeladas, de grande tamanho, ou GSG. Estas gotículas são muito maiores que as partículas de gelo típicas e podem representar perigos significativos para as aeronaves.
Quando um avião voa através de uma nuvem contendo essas grandes gotas, o gelo pode se formar não apenas nas bordas frontais, onde o equipamento de desgelo é geralmente localizado, mas também mais atrás, nas asas e em outras superfícies. Isso pode interromper o fluxo de ar e afetar o desempenho do avião. As GSGs frequentemente se formam em condições atmosféricas específicas, como inversões de temperatura ou através de um processo chamado coalescência por colisão, onde gotículas dentro de uma nuvem colidem e se combinam. Pode ser bastante complexo olhar para elas, mas os pilotos sabem melhor do que se distrair com esses cristais. Sair dessas condições assim que são encontradas é frequentemente a melhor ação para os aviadores. Número 8. Passageiro inesperado. Agora, eis um evento bastante inesperado durante um voo. Isso não é particularmente inquietante ou assustador para a maioria das pessoas, mas para aqueles que têm fobia de morcegos, é um pesadelo tornado realidade. O incidente ocorreu em um voo de Delhi, Índia, para Newark, Estados Unidos, quando, apenas 30 minutos na jornada de 15 horas, um morcego foi visto voando ao redor da cabine. Isso causou um alvoroço considerável entre os passageiros, levando o capitão do voo a decidir retornar e fazer um pouso de emergência. Sim, morcegos não são prejudiciais na maior parte do tempo, mas ainda assim podem morder. O avião retornou em segurança ao Aeroporto Internacional Indira Gandhi, após descartar uma quantidade significativa de combustível. Ao pousar, especialistas em vida selvagem embarcaram na aeronave e encontraram um morcego morto na seção da classe executiva. Acredita-se que este bizarro acontecimento foi o primeiro do seu tipo em um voo da Air India. Especula-se que o morcego possa ter entrado no avião a partir de um veículo de catering. Número 7. Dentro do cockpit. Há uma razão pela qual virou tradição para algumas pessoas aplaudirem após um avião aterrissar. Claro, como já disse anteriormente, os aviões agora são muito mais seguros do que há muitos anos. Mas ainda assim, é um grande alívio desembarcar de um voo com segurança. Independentemente de quão tranquilo e sem eventos tenha sido. O avião recebe crédito, é claro, mas o piloto também é reconhecido. Pilotos são treinados para lidar com todos os tipos de situações, incluindo a experiência perturbadora de voar através de turbulência. Apenas observe como este piloto conseguiu passar pela turbulência mantendo a calma e não mostrando nenhum sinal de preocupação. Pilotos passam por treinamento extensivo para manusear a turbulência, um fenômeno comum na aviação causado por várias condições atmosféricas, como correntes de jato, ondas de montanha ou tempestades. Esse treinamento inclui entender padrões climáticos, reconhecer condições turbulentas antes de encontrá-las e conhecer as limitações da aeronave. Enquanto a turbulência é tipicamente mais um desconforto do que um perigo, pilotos são treinados para priorizar o conforto e a segurança dos passageiros. Para navegar através da turbulência, pilotos contam com uma combinação de habilidades e tecnologia no cockpit. Eles têm acesso a instrumentos e sistemas que os ajudam a navegar através do ar turbulento. Podem ajustar a altitude para encontrar condições mais suaves, gerenciar a velocidade para garantir a estabilidade da aeronave e comunicar-se com o controle de tráfego aéreo para informações e assistência. Pilotos também monitoram continuamente relatórios meteorológicos e previsões para evitar áreas de potencial turbulência quando possível. Apesar dos desafios que a turbulência apresenta, pilotos estão bem equipados para lidar com ela de forma segura. Seu treinamento, experiência e acesso à tecnologia avançada permitem que eles naveguem por condições turbulentas, enquanto mantêm a segurança e o conforto dos passageiros. Uma vez que você vê um piloto controlando um avião com turbulência sacudindo toda a aeronave, enquanto parece que é apenas mais uma segunda-feira, é nesse momento que você testemunha a verdadeira calma e profissionalismo. Número 6. Ao ar livre. Portas abertas, painéis de avião sendo arrancados. Bem, isso é um outro nível de terror. Veja, as portas dos aviões são projetadas para abrir em algumas circunstâncias, mas os painéis do avião não deveriam ir a lugar algum. E então, imagine o horror dos passageiros deste Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines, em pleno voo, a uma altitude de cruzeiro de 4.800 metros, quando um painel decidiu que já tinha voado o suficiente e se desprendeu da aeronave, provocando um pouso de emergência. Este incidente compreensivelmente causou preocupação, levando ao aterramento de 171 jatos Boeing MAX para inspeções de segurança, afetando principalmente a Alaska Airlines e a United Airlines. Felizmente, nossos pilotos são treinados para manter a calma, mesmo quando o vento arranca partes de sua aeronave. Essa pequena aventura do painel não só causou horror aos passageiros, que deixaram o voo com uma experiência bastante inesquecível, mas também levou a uma ação coletiva contra a Boeing,
com passageiros do voo expressando suas preocupações sobre o impacto físico e emocional do incidente. Número 5. Aqui está o problema. O toque nada suave de pezinhos na parte de trás do seu assento no avião. Sou uma pessoa bastante compreensiva, mas quando se trata de alguém chutando meu assento, eu pediria para parar imediatamente. Alguns passageiros acham a presença de crianças pequenas em aviões bastante desafiadora, especialmente em relação aos episódios ocasionais de chutes no assento. De fato, um relatório da Kayak descobriu que 26% dos viajantes acreditam que não é aceitável levar um bebê a bordo sob quaisquer circunstâncias. Na minha opinião, crianças pequenas e bebês são aceitáveis, desde que os pais sejam responsáveis o suficiente para garantir que não incomodem outros passageiros. Na minha opinião, chorar é aceitável e crianças pequenas falando sobre coisas é normal, mas chutar, não. Por esta razão, algumas companhias aéreas foram levadas a considerar a criação de seções livres de crianças. Por exemplo, a Corendon Airlines, uma companhia aérea baseada na Turquia, introduziu uma zona dedicada para viajantes com mais de 16 anos em rotas específicas, visando proporcionar um ambiente mais tranquilo para adultos e uma experiência menos estressante para os pais. E você, o que acha disso? Você toleraria algo assim ou não? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 4. Alguém perdeu seu gato? Como dono de um animal de estimação, a coisa mais assustadora que pode acontecer durante um voo é perder seu pet. É por isso que estas circunstâncias provavelmente estão entre as coisas mais horríveis que aconteceram a esses donos de animais. No primeiro incidente, um felino de repente se revelou e subiu no topo do assento, procurando por algo. Todos sabemos que este pequenino estava provavelmente procurando por seu dono, ou pelo menos por um lugar seguro onde pudesse ir. Ao ver o gato, muitos dos passageiros imediatamente começaram a filmar a grande fuga deste gato malhado, que acabou sendo um entretenimento inesperado para os passageiros. Felizmente, o malhado foi reunido com seu dono, mas este não é o único caso de um gato à solta. Em um voo da United Airlines de Dallas para São Francisco, um gato escapou de sua caixa de transporte e decidiu explorar a cabine. A aventura deste felino criou bastante alvoroço entre os passageiros e a equipe de voo, especialmente porque estavam a 37 mil pés no ar. O gato entrou na cabine de primeira classe, causando ainda mais comoção. Felizmente, seu dono finalmente se revelou e caminhou pelo corredor para finalmente recuperar seu pobre animal de estimação. Neste último incidente, um gato cinza e branco também saiu de sua caixa de transporte. Isso aconteceu em um voo da JetBlue de Ontário para Nova York em 2023. Um gato doméstico de 15 anos chamado Brian escapou de sua mochila de gato enquanto viajava com seus donos, a engenheira de software Alexis Woodbury e seu noivo Chris Forney. A aventura improvisada de Brian começou quando ele escapou de sua mochila enquanto seus donos dormiam. O anúncio da aeromoça os acordou, levando a uma cena humorística, porém tocante, de passageiros rindo e aplaudindo enquanto Brian era reunido com seus donos, sendo carregado por um dos membros da tripulação como se estivesse em uma caminhada da vergonha. Número 3. Mais turbulência. Agora, aqui está outro registro assustador de turbulência capturado em câmera. Novamente, se você é um viajante de primeira viagem e tem um voo em breve, estou aqui para lembrá-lo de que isso é algo completamente normal. Isso não significa que você experimentará turbulência em seu voo, mas se isso acontecer, fique tranquilo. Você ficará bem. Confie no piloto e na aeronave, que geralmente são construídos para suportar mais do que apenas turbulência. Pode ser uma experiência bastante aterrorizante, embora, espero, eu nunca tenha que passar por algo assim. Número 2. Avião fantasma de Derbyshire. Agora isso não é realmente um clipe, mas sim um incidente assustador com um fantasma. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso. O avião fantasma de Derbyshire. Talvez você já esteja familiarizado com essa anomalia, mas para aqueles que não conhecem, deixe-me contar sobre isso. Agora, quero que você se imagine em Derbyshire. Você está caminhando e de repente uma sombra paira sobre você. Você olha para cima, pensando que são apenas nuvens cinzentas cobrindo o sol, e então vê uma aeronave escura e silenciosa no céu. Não é um avião qualquer, mas um da era da Segunda Guerra Mundial, um tipo Douglas Dakota. Então, claro, existem muitas histórias sobre esse suposto avião fantasma. Há a história de um grande avião antigo, que voou direto sobre a cabeça de uma testemunha, completamente silencioso e aparentemente indo para um acidente, apenas para desaparecer sem um som. Então, acho que até máquinas e aviões também podem se manifestar em aparições. Uma teoria até sugere que essas aparições poderiam estar conectadas à queda de um bombardeiro Vickers Wellington durante a Segunda Guerra Mundial, despertando pensamentos de um céu assombrado, onde os espíritos do passado estão condenados a repetir seus últimos momentos fatídicos. No entanto,
como em muitas histórias de fantasmas, há uma explicação racional escondida sob a superfície sobrenatural. A RAF esclareceu que o que as pessoas provavelmente estavam vendo eram aeronaves Lockheed Hercules C-130, envolvidas em missões de treinamento rotineiras pelo Reino Unido. Esses aviões, com sua presença impressionante e capacidade de voar em baixas altitudes, poderiam facilmente ser confundidos com aparições fantasmagóricas, especialmente por aqueles que não esperam ver tal visão. Então, se esses avistamentos em Derbyshire são vislumbres de um reino paranormal ou apenas um caso de identidade equivocada, bem, deixarei para vocês decidirem. Número 1. Máscaras de oxigênio caindo. Imagine que você está dormindo tranquilamente durante um voo direto de 6 horas. Você acabou de fazer sua refeição, sua playlist favorita está tocando ao fundo, seu travesseiro de pescoço mantém você confortável, você está na janela sem ninguém ao seu lado e tudo está surpreendentemente confortável. Você está a caminho de um sono mais profundo quando, de repente, a turbulência sacode o avião. O piloto dá um aviso. Todos são instruídos a afivelar os cintos de segurança e as máscaras de oxigênio são acionadas. Tudo isso acontece em um intervalo de 30 segundos. Parece horrível, certo? Novamente, os aviões de hoje são construídos para muitas coisas. Então, na maior parte, você não tem nada com que se preocupar. No entanto, ver máscaras de oxigênio sendo acionadas pode significar que a situação está ficando bastante séria. Veja bem, a implantação de máscaras de oxigênio em aviões é um evento extremamente raro. Em 2014, por exemplo, máscaras de oxigênio foram acionadas pouco mais de 60 vezes em voos comerciais, e muitos desses casos foram acidentais. Essa raridade torna extremamente improvável que um passageiro vivencie isso durante seus voos, e quando você experimenta, é definitivamente algo. A confusão e a pressa em lembrar do briefing de segurança, que você provavelmente ignorou várias vezes, pode ser uma cena e tanto. Mas por que as máscaras? Simplesmente, se houver uma perda súbita na pressão da cabine, que pode ser devido a várias razões, o nível de oxigênio em altas altitudes não é suficiente para a respiração normal. As máscaras fornecem oxigênio suplementar crucial para prevenir a hipóxia, uma condição em que o cérebro e outros tecidos do corpo não recebem oxigênio suficiente. A hipóxia pode causar sintomas como náusea e dores de cabeça e, eventualmente, levar à inconsciência ou pior. Nessa situação, os pilotos normalmente iniciariam uma descida rápida para uma altitude mais baixa, cerca de 3.000 metros, onde respirar o ar normal é seguro. As máscaras de oxigênio na cabine fornecem entre 15 a 20 minutos de oxigênio, tempo suficiente para a aeronave alcançar uma altitude respirável mais segura. É importante lembrar que essas máscaras são salva-vidas literais no evento em que caem. Você deve primeiro garantir sua própria máscara antes de ajudar os outros, pois você tem cerca de 18 segundos de consciência utilizável para colocar essa máscara antes que a hipóxia possa se instalar. Bem, espero que você nunca tenha que usar essa informação na sua vida, mas não custa lembrar, certo? Então, qual desses vídeos você achou mais perturbador? Bem, eu definitivamente não gostaria de estar em um voo onde uma criança está repetidamente chutando meu assento. Sou jovem, mas não o suficiente para ser imune ao enjoo de movimento, infelizmente. Mas e você? Já esteve em algum voo assustador? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários abaixo. Além disso, confira nossas outras coisas legais aparecendo na tela agora mesmo. E eu vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!